Leute, ich glaube, wir sind in der Zeile 25 vielleicht, oder? Ja, wir haben bis hier schon gelesen, so von sich und den anderen genießt. Ja, ich glaube ja. So, wir haben nicht zu viel heute zu lesen. So, ich lese ein paar Linien vorher. So, zum Beispiel, er überlässt sich ihren Manipulationen, indem er seine Entfremdung von sich und den anderen genießt. So, das Verb überlassen, das ist ein starkes Verb, daher haben wir Umlaut hier. Ele cede às suas manipulações, hier finden wir den Dativ, ok? Então, cede a suas manipulações, indem. Conversei com vocês, pode traduzir por quando ou ao. Quando a gente traduz por ao, precisa mudar um pouco o verbo, porque em português vai usar o verbo no infinitivo. O importante é demarcar que é uma relação de simultaneidade sempre que aparece indem na oração subordinada. E como é oração subordinada, o verbo vai lá para o fim. Então, ele cede às suas manipulações, né? Manipulações das mercadorias, eu acho, da mercadoria. Ao genießen, ao aproveitar, ao fruir a sua alienação de si mesmo e dos outros. Ok. Hier, die Reihe ist Bruno, Larissa, Dan Gustavo. Vou usar a sequência daqui do Zoom mesmo para eu não me perder. Kannst du bitte die Intronisierung lesen, Bruno? Ja. Die Intronisierung der Ware unter sie ungebeten Glanz der Streuung ist das geheime Thema von Granville's Kunst. Continua? Acho que até aí, tem pouquinho texto para ler. Gut. Gente, e Bruno principalmente, atenção aqui que a gente tem aquela construção participial. Ó, der sie umgebend Glanz. Der Glanz, ok? Essa aqui eu posso ajudar a traduzir. Eu acho que por enquanto é um pouco complicado, mas quem quiser tentar aí, traduzir essa parte à vontade. Quer ir aí na sequência, Bruno? Desse, Uhum. até Glantz, pelo menos. Intronisierung, não é, introjeção, né? Não, gente, isso é uma palavra alemã, entronização, que não existe muito em português, mas que a filosofia meio que importou isso, né? Quer dizer, a gente do meio da filosofia vai lendo muito alemão, tem convívio com essas palavras e não sabe muito como traduzir, daí a gente inventa algo similar em português. Então, entronização, não sei se isso existia ou existe, mas quando a gente lê Benjamin Adorno, acontece muito de ver essa palavra, entronização. É o quê? Colocar Colocar para num dentro? trono, venerar. Tá. Ah, tá, entendi. Né? Entendi. Certo. Vai, a intronização da verdade. Não, não é verdade. É da verra. De É, varra. de É. varra. Das commodities, dos mercadoria. É. A intronização das mercadorias. E E o brilho, se você quiser pular esses Umgebend, eu te ajudo depois. Eu tô aqui com o vocabulário na tela também, pra te ajudar. Tá. Zerstreuung. Deixa eu... Lembra de zerstreuen, dispersar, zerstreuung? É a dispersão, Dispersão. é aquele par, atenção, dispersão.
que separa o Benjamin e o Adorno na estética. Uhum. Tá. Então, é a intronização da mercadoria e pipipipopopó do brilho e o brilho é brilho, né? Glance. Isso mesmo. Aí aqui é um genitivo, né? É tipo o brilho da dispersão, E, ó, destroy, isso, perfeito. destroy, é o tema secreto. E aí um outro genitivo, von Granswille Kunst. Não, Boa. Kunst, o que é Kunst? Arte. Ah, da arte Granville. Boa. Mas eu não entendi, qual que é a fita desse der Sie Ungebeten? Bora lá. É o seguinte. Der Sie umgebende Lands. Isso aqui é aquela construção participial. É uma maneira dos alemães evitarem o Relativsatz. Eu vou escrever como Relativsatz para vocês, primeiro. Vocês já conhecem. Seria assim. Die Intronisierung der Ware und der Glanz, der sie umgibt, umgeben, circundar, rodear. Essa frase aqui, ela significa a entronização, a veneração da mercadoria e o brilho, que A circunda ela. perfeito, perfeito. Para eles não fazer um aposto aqui e criar um Relativsatz, eles podem escrever tudo junto, assim, entre o artigo der Glanz, eles podem fazer a tal da oração, construção participial, perdão, der sie umgebende. Para isso eles usam participe primeiro, olha o desenho aqui no fim, ou participe segundo, depende do que você quer dizer. Participe primeiro vai falar algo que acontece no presente, participe segundo vai falar alguma coisa que já aconteceu no passado. Uhum. Então, isso aqui é no texto, né? A entronização da mercadoria e o brilho É a circunda. que a circunda. Der sie umgebende Glanz. A grande chave para vocês, principalmente assim, é conseguir pelo menos identificar onde que esse tipo de coisa está acontecendo e poder perceber qual que é o artigo e qual é o substantivo. Quer dizer, entender o vínculo aqui, que é der e Glanz. Esse é o primeiro passo. Aparecem alguns desses casos no texto do Benjamin que a gente está vendo aqui. No Marx aparece também um pouco, que é o próximo. É, por enquanto, identificar, gente. Acho mais importante identificar. Então Aí seria vocês querem tipo, a entronização da verdade e o brilho mercadoria. que é da mercado, desculpa, da mercado. Eu tô com Valhalt, não é? Que é verdade? É, Eu tô lendo essa palavra e tá aparecendo outra para mim. A utilização da mercadoria e, e o brilho que a circunda da dispersão. aí tem que adaptar no português. Então é isso que eu tô E o tentando, brilho assim, da tipo, dispersão que a circunda. o brilho da dispersão Foi mal, eu concentrei nessa primeira linha só, não que vi a a outra. Mas é o brilho circunda. da dispersão que a circunda. Aham, entendi. É o tema Brilho, secreto da arte de Granville. certo. Larissa, pode ler, por favor, até Element? Posso. Peraí. Obrigada. Denn entspricht der Willspalt zwischen ihren utopischen und ihren sinnlichen Element.
sinnischen, né? Element. Ja, utopischen e zynischen. Utopischen und sinnischen. Ja, die Utopie, utopischen. E sinnischen é cinismo, né? Ja, als adjetivo, então, cínico. Cínico. Bom, gut, eu acho que esse verbo é novo, entsprechen. É um verbo que Isso eu não conheço. ele acompanha dativo. Significa corresponder. Deixa eu não escrevi aqui, foi mal. Hier. Entsprechen. Corresponder. Sempre com dativo. Uma coisa corresponde à outra, o complemento vem no dativo. Tá. Aí aqui no caso fica corresponde, né? Isso. Corresponde a essa. Peraí, né? Tá. Spalt já apareceu, não apareceu? Se eu não me engano, estava aqui. Cadê? Não lembro, mas é conflito. Aqui. É, Dilema. dilema, conflito, né? Isso. Corresponde ao conflito entre o seu ou a sua utopia. Olha o que é substantivo, o que é adjetivo. O seu. Não sei, ficaria o quê? Utópico? Olha aqui a letra maiúscula, elemento. Elemento utópico. Isso. Elemento utópico. Tá, que no primeiro momento pareceu estranho, mas é isso, né? Elemento tópico e E seu elemento cínico. E boa. cínico, é. Elemento cínico, novamente, talvez. Exato. Ele é uma língua econômica, gente. Então vai usar só uma vez o substantivo. A gente não cai em ambiguidade porque tem essa marcação de letra maiúscula e minúscula. Se está minúsculo, não é substantivo. Substantivo vem com letra maiúscula. Ou o começo da frase, óbvio. Só uma coisa, Lari. Vamos olhar de novo aqui para essa frase, porque teve um problema sintático aqui. Olha só. Você inverteu a relação. O sujeito ele vai vir no nominativo. Dá uma olhada. Der Zwiespalt. E o complemento do verbo entsprechen é um complemento no dativo. Olha as marcas aqui. Dem, marca de dativo, e der, marca de nominativo. Certo. Então seria o conflito primeiro, né? Exato, conflito primeiro. E esse dem está retomando alguma coisa no masculino ou neutro que está na frase anterior. Que tá no anterior. Que a gente tem der Glanz, pode ser, ou das Thema. Os dois viram dem no dativo. Eu pensei que fosse tema. Não sei, pela proximidade, talvez. Eu imagino que seja também. Dando continuidade. Mas aí, no caso, seria o conflito, né? Que corresponde Ao tema. ao tema. Tá. Seria tipo, a isso, ou a ele, tema, corresponde o conflito. Em português a gente escreve assim também, não é tão comum, mas a gente também faz essa inversão. A ele corresponde, aí o sujeito vem depois. Sim, verdade. Beleza. Gustavo, pode ler a próxima, por favor? Sim. Ihr Spitzfindigkeiten in der Darstellung toter Objekte entsprechen den was macht dir teleologischen Mugen der wahren Nehmens. Não. Teologisch, aber ok. Okay,
Bem, as suas é, pulando a palavra Spitzfindigkeiten, pulando ela. As suas tananã, na representação dos objetos mortos tem Uhum. relação? O correspondem ao que Marx chama de peculiaridades teológicas da mercadoria. Boa, só Spitzenfindigkeit e Mulken, mas sintaticamente é exatamente isso. Sintaticamente está correto. Ó, Spitzfindig, esse é um adjetivo, significa Sutileza, sutil, né? sutil ou excêntrico, é um adjetivo meio ambíguo. Tem que encontrar alguma palavra em português meio nesse campo, não consegui. Aí tá substantivada. Substantivada nem tem no dicionário, de tão incomum que é. Aham. Pode ser as suas sutilezas, Peculiaridade apresentação. não serviria? A peculiaridade da representação, porque fica entre sutil e a excentricidade, então eu não sei. Eu acho, não sei se pega sutil, mas é uma boa também, uma opção. Mas beleza, sintaticamente você fez assim, eu vou traduzindo aqui. As sutilezas ou as excentricidades na apresentação ou representação, colocaria apresentação, dos Tá. objetos mortos, que é plural aqui, correspondem ao que Marx, esse vas aqui no começo, quando não é pergunta, vai fazer também oração subordinada, então o verbo vai lá para o fim. Corresponde, literalmente, né, corresponde àquilo que Marx nomeia Mucken, é barulheira. Tem de muca, assim, que é barulheira, e com trema, de muca, é mosquito. Então, ficar atento, mas é barulheira aqui. Corresponde ao que Marx chama a barulheira teológica da mercadoria. Ô, João, só uma dúvida. Esse demo no dativo, esse aqui é um dativo, né? É um demo no dativo. Eles Uhum. preenchendo demo. Isso. No final da frase aqui, Aqui, né? fica um pouco confuso, tipo assim. Ele tá O... recuperando. Ele tá recuperando Não sei o que é isso, na real. Dou uma travada, dou uma bugada. É o seguinte, deixa eu puxar aqui. Esse verbo ele tem complemento no dativo. Certo. E aí, o que acontece é que a frase ela prossegue. O Então, expression. isso, o Aham. education ele complementa ele no dativo. E o que acontece é que a frase prossegue, quer dizer, você vai falar assim, o livro que eu li ontem corresponde ao tema que foi estudado na aula anterior, Hum. ou corresponde ao que foi estudado na aula anterior. Uhum. Você não fala assim, corresponde a uma certa coisa. Você constrói uma nova frase, inclusive com um verbo novo. Nesse caso, você coloca aqui esse dema, meio que uma antecipação daquilo que vai vir na frase seguinte. A relação aqui Entendi. é entre vas e dem. Uhum. Por isso que eu falei assim que bem literal, né, não é uma tradução boa, mas bem literal seria suas peculiaridades na apresentação de objetos mortos correspondem àquilo que Marx. Mas não precisa traduzir assim. Pode traduzir correspondem ao que Marx. É uma questão Entendi. sintática da língua alemã, de ter que Entendi. colocar, né? Entendi. Não pode colocar Entsprechen was Marx, sacou? Aham. Entendi. Entendi. Beleza. Pode ler a próxima então, por favor? Sie schlagen. Rapidão, ainda sobre a dúvida ainda. E por que, tipo assim, Inspiration demo? Tipo assim, esse demo, ele tá antecipando o que vem, é, Marx?
Tipo, esse demo tá recuperando, tá antecipando o Marx. Por isso que é masculino. Não. Tá antecipando a palavra vas, que é um pronome Vas. pessoal que é neutro. Ele é um, olha só esse AS no Ah, fim, tá. marca Entendi. do das. Uhum. Ah, tá. Entendi. Entendi. Então corresponde ao que? Ah, ok. Entendi. Não, beleza. Tá. Sie, né? Sichtlagen. Isso. Sichtlagen sich deutlich in der Spezialität nieder. Nieder. Nida. Nieder. Eine Warenbezeichnung, die um diese Zeit in der Luxusindustrie aufkommt. Und der Granville Stift verwandelt sich die gesamte Natur in Spezialitäten. Spezialitäten. É isso mesmo. Bora lá até o travessão. Niederschlagen. Ok. Uhum. É. Ela se ela se condensa, ah, dis- Deutlich. distin- distinto, distintamente, né? Claramente. Claramente? Claramente. Ah, tá. Raiz cartesiana, é isso? Não. Acho que não. Eu procurei aqui no dia que apareceu distinto, agora tá falando que é claro. Eu tô Tem que pensando no ver Descartes. O tem que ver a Alexandre, tradução alemã do Descartes. o Alexandre vem direto na cabeça. Enfim, ela é, se condensa claramente na espe, especialidade, Especialidade. Boa. na especialidade. Ó, Schlagen, plural. Então esse Z aqui é eles ou Ah, elas. tá. Na Elas frase anterior. se condensam. É. O quê? Não pode ser varra, que aqui está no singular. Então não é as mercadorias que se condensam. Eu, eu suponho que sejam os objetos mortos. Uhum. Então é eles, né? Eles se condensam, Uhum. eles se condensam claramente na especialidade. Boa. Bezeichnung, Designação. designação das mercadorias? É, definição, designação. Mas é essa mesma tradução ou tem algum conceito marxiano específico para... Não, que eu conheça Ah, tá. não. É uma designação das mercadorias, no plural, né? Waren Uhum. das mercadorias. Aufkommen, chegar? Não. Chegar. Aufkommen, surgir. Ah, perdão, foi. Uhum. Você colocou embaixo, eu acho. Tá embaixo de Kommen. E em cima de Schlagen. Ah, foi não. Beleza. É, isso. Uma designação de mercadorias. Que, naquele tempo, um Zeit Uhum. chega na... Surge? desculpa. Surge na indústria de luxo. Boa. Eu poderia começar com um verbo também, né? No português. Que surge naquele tempo na indústria de luxo também.
Boa, Tanto funciona. faz, né? Uhum. É, Aqui, Untergrund Villas Stift. é embaixo? Tá. É, Embaixo. Não. É? É eu não uma escrevi aqui, expressão não. idiomática. Literalmente, né, sob a caneta de Grandville. Ah, Quer dizer que ele escreveu a definição dele, né? uhum. Sobre a caneta de Granville. É a Vandel, Eval. Evander. Não lembro. Ah, prevê. transformar. É transformar. É, sobre a caneta de Granville. Se transforma. Não é natureza total, né? Toda a natureza. Ah, tá. Não, o Bulk. Toda a natureza. Ah, tá. Toda a natureza. Se transforma toda a natureza em especiarias? Especialiteta? Não. Especialidades. Especialidades. Em especialidades. Boa, vou lá de novo. Sie schlagen sich deutlich in der Spezialität nieder. Eles se depositam, se condensam claramente na especialidade, esses objetos mortos. Eine Uhum. Warenbezeichnung, a especialidade, então, né, é uma designação, definição de mercadoria, die dieser Zeit in der Luxusindustrie aufkommt, que surge nesse tempo na indústria do luxo, sob a pena, sob a caneta de Granville, toda a natureza se transforma em especialidades. Pode ler a próxima, por favor, Larissa? Präsentiert sie im gleichen Geist, in dem die Reklame auch dieses Wort entsteht damals. Ihre Artikel zu präsentieren beginnt. Endet em Wassim. Wassim, não sei se pronunciei corretamente. Van. Vansim, perdão. Né? Vamos lá. Präsentiert. Peraí. Tentando lembrar. Leichen. Geist, nós estamos cansados de ler Hegel, nós conhece? Espírito, né? Uhum. E esse Z? A gente estava falando dos objetos mortos antes, mas agora nessa frase apareceu a natureza, die Natur. Está se referindo à natureza, né? Imagino que sim. Entendo que é. Tô olhando o anterior para ter uma noção. É, só poderia ser a natureza, no caso, eu acho. Uhum. Concordo. Apresenta. Ele apresenta, né? Uhum. Em Gleichen. Deixa eu ver esse Gleichen, que eu acho que esse Gleichen eu não conheço. Mesmo? Ele tá aí, não tá? Tá, O mesmo. mesmo. O mesmo espírito. Seria o mesmo espírito que se apresenta nele? Nada. Ó, ele a apresenta. É apresentiert sie, a natureza. A natureza, mas pode retomar a natureza, então, no lugar do si, né?
Ou então, ele a apresenta, pode ser também. Apresenta Ele, ela. ele apresenta ela, o mesmo espírito, Ima. Esse aqui é um no modo mesmo, como. Isso. no mesmo espírito, perdão. No seu, aí reclame. Tá, mas vamos voltar aqui no in them. Ele apresenta no mesmo espírito esse demo, ele é dativo masculino ou neutro. E a gente viu Geist aqui, a gente sabe que é der Geist, que é o espírito. Então, ele a apresenta no mesmo espírito em que, Em que, retomando espírito, certo? aham, E aí, oração subordinada, a gente tem os verbos lá no fim, que é o verbo beginnen, que vem geralmente com um outro verbo no infinitivo. Ah, ich beginne zu präsentieren. Eu começo a apresentar, certo? perdão, João, teve barulho aqui, eu me distraí. Repete para mim essa última parte, por favor, que eu me perdi. É verbo beginnen. Alguns verbos em alemão pedem complemento no infinitivo, igual em português. Ah, eu comecei a fazer não sei o quê. Quer dizer, eu uso o verbo começar, é o começo, né, conjugado, e um outro verbo no infinitivo. Em alemão, igualzinho. Então, beginn zu präsentieren. Entendi. Vamos lá, então. No mesmo espírito em que sujeito de reclama. Bora olhar aqui. Anúncio, não é? Uhum. Em que o anúncio, auch dieses, peraí, Pula o travessão primeiro. tá. Peraí. Que essas palavras, essa palavra, né? Volta aqui no ihre Artikel. Pular o travessão, aí depois é aqui ihre Artikel. Então, no mesmo espírito em que a publicidade Anuncia, beginnt zu präsentieren. começa a apresentar seus artigos. Exato, boa. Tá. Exatamente. Agora, esse travessão que a gente abriu vai explicar um pouco, quer dizer, vai trazer uma informação sobre de reclama. Olha o que o Benjamin vai falar sobre essa palavra. Peraí. Auch dieses, esta palavra surge. Peraí, Não. Damares eu não. Cadê? Damals, nesse momento. Essa vez, literalmente, nesse momento. Essa palavra surge neste momento, Isso. se referindo ao anúncio. Entendi. Isso é uma palavra nova que também surgia nesse momento. A palavra nova surge nesse momento, certo? Olha a frase desde o começo. Ele a apresenta, né, a natureza, e aí ele é o Granville, ele a apresenta no mesmo espírito em que a publicidade, também essa palavra surge nesse momento, em que a publicidade começa a apresentar seu artigo. Certo. E aí essa última também? Pode ser. Aí a gente pode começar fazer um pouquinho do outro texto, o Gustavo começa. E acaba em. Aí essa última palavra que eu não conheço. Essa é boa. Wahnsinn, não botei aqui? Não. Banzin. Não, Loucura. Banzin é nova. Loucura. Olha só. Termina em loucura. Ele termina em loucura. Eu não sei se ficou, por ter picado o texto, se ficou claro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui e vou traduzindo. O
que o Benjamin estava falando? Vamos voltar aqui. As exposições mundiais glorificam o valor de troca das mercadorias. Esse aqui é o tópico principal. Glorificação do valor de troca, surgimento do valor de troca e recuo, Zurücktreten, do valor de uso. E o Benjamin entende que as exposições mundiais são esse evento histórico que vão explicar o surgimento do valor de troca. Então, tentando dar uma explicação racional, né, digamos assim, mostrar o decurso histórico de como o valor de troca surgiu. Então, as exposições mundiais glorificam o valor de troca das mercadorias. Elas criam uma estrutura em que seu valor de uso recua. Elas inauguram uma fantasmagoria na qual adentra o homem para se deixar dispersar. A indústria do entretenimento, da satisfação, do prazer, facilita a ele quando ela o eleva, ou melhor, quando ela o nivela com a mercadoria. Literalmente, né? É quando ela o eleva à altura da mercadoria. Mas eu falei com vocês que é melhor traduzir por nivelar. Essa expressão fixa em alemão, em português fica um pouco engessado escrever assim. Aí a parte que a gente já comecei daqui hoje, né? Ele cede às suas manipulações, né? As manipulações da indústria do entretenimento. Ele cede às suas manipulações ao aproveitar sua alienação de si mesmo e dos outros. A entronização da mercadoria e o brilho de dispersão que a circunda é o tema secreto da arte de Granville. Esse tema corresponde ao conflito entre seu elemento tópico e seu elemento cínico. Sua peculiaridade na apresentação de objetos mortos, suas peculiaridades, perdão, na apresentação de objetos mortos, correspondem ao que Marx chama a barulheira teológica da mercadoria. Eles se depositam, esses objetos mortos, né, eles se depositam claramente na especialidade, uma designação da mercadoria que surge nesse tempo na indústria do luxo. Sob a pena de Granville, toda a natureza se transforma em especialidades. Ele a apresenta, a natureza, ele a apresenta no mesmo espírito em que a publicidade, também essa palavra surge aí, nesse período, então, no mesmo espírito em que a publicidade começa a apresentar seu artigo. Ele termina em loucura, termina louco, enlouquece. Voltei um pouco porque tem questões estilísticas do texto do Benjamin que eu acho que às vezes fica difícil a gente captar, assim. Não tanto de ficar esmiuçando, escreveu assim, escreveu assado, mas tem um efeito específico que ele quer provocar com o texto, eu acho. Dizer no fim, né, que há justamente o Granville, que estava presente nesse período da publicidade incipiente, que ele termina louco, e que isso acontece por tomar os objetos como se eles fossem natureza morta, né? Fatiar a realidade em especialidade, que é um tema assim, do surgimento do capitalismo. Enfim, tem um deslocamento no texto para o próprio destino que aconteceu com Granville, que o Benjamin escreve assim para tentar dar um certo efeito. Quer dizer, você tomar a natureza como se tudo fosse morto, como se eu pudesse dividir tudo em áreas diferentes, né? Isso é uma loucura, é isso que ele está querendo dizer. Não sei, pensei que talvez vocês pudessem ter perdido isso e quis voltar. Mas é um certo jogo, assim, de mostrar o que há de loucura no próprio valor de troca, né? Muito bom esse texto, gostei bastante. Acho também, acho também. A gente tem mais coisas do Benjamin, vou colocar aqui rapidão. Próximo, a gente pode ler algumas linhas.
Achei que faltava mais para terminar isso. Vou aqui, rapidão. O vocabulário desse texto. Nossa, meu computador tá pedindo arrego. Agora, Hausmann. A gente viu primeiro. Eu esqueci o primeiro. Agora mas foi o Granville depois, e agora Haussmann ou As Barricadas. É um motivo assim desse livro do Benjamin, né? Ele testou várias formas estilísticas, mas uma dessas formas era colocar um evento e associar um certo personagem desse período histórico, desenvolvimento da Paris, pós-revolução, começo do surgimento dessas exposições mundiais, igual ele fala. Agora vai falar do Haussmann, que era um artista também, mas se tornou urbanista da Paris moderna. E, de novo, ele vai recuperar relações do surgimento do capitalismo e a maneira de pensar o urbanismo a partir de 1850, daí por diante. Pode ler, por favor, a primeira, Gustavo? Primeira e segunda até. Ferré dela. Ah, sim, achei. É, Hausmanns urbanistisch Ideal waren die perspektivierend durch lange Straßenflugen. Es entspricht der im 19. Jahrhundert immer weiter bemerkbaren Neigung, technisch Notwendigkeiten durch kunstliche Setzungen zu behandeln. O vocabulário vai puxar, né? E tem, de novo, uma construção participial aí. Mas boa, valeu. A primeira frase é boa de traduzir. Vocês conseguem. Dá uma olhada bem nesse verbo aqui para identificar o que é sujeito e o que é objeto. Dê só um minuto, peraí que eu achei. A primeira sentença dá para traduzir, vocês estão vendo uma palavra. Rapidinho. De boa. O ideal urbanístico, o ideal urbano de Hausmann era a perspectiva Ó, de do, vista. né? Do explico pode ser vista, visão. Pode ser perspectiva, mas como já tem perspectivístico, ficaria estranho. Perspectiva perspectivística, né? Então Pode ser seria a visão visão. perspectiva através de longas inundações das ruas, né? Mais ou menos. O Straßfluster, que bom, e não coloquei aqui. Mas o Straßfluster é tipo a linha urbanística das ruas. Você vai pegar um papel, vai desenhar qual vai ser o caminho que a rua que você está projetando, né, por onde ela vai passar. E você vai desenhando. Igual a gente tem no Brasil muito comum esse quadripulado, né? Fica assim, tudo quadripuladinho, as ruas cortando tudo retinha. Isso é Straßenflucht. Pode se traduzir só por ruas. Eu lembro que eu
usei com um aluno há pouco, assim, esse texto a gente combinou de traduzir só por ruas, porque não encontramos uma palavra boa. Mas o que é importante é o Tá. waren. Porque dá uma olhada, que isso aqui é um plural. É o pretérito um plural, certo? E a gente tem ideal, que está no singular, e durchblick, que está no plural. Esse ezinho aqui, ó, marca o plural de durchblick. O singular é sem o e. Então a frase está invertida, ela começa com um objeto. No caso, eu falei errado, então. Você inverteu. Ah, Quer que eu traduza essa? rapidinho. Beleza. Só pra saber, sem a câmera eu fico meio perdido, gente. Não, tranquilo. Eu tô pensando aqui. Não sei como seria. Não consigo. Bom, importante. Importante vocês terem dúvida. É o seguinte, o verbo, como ele está no plural, waren, ele está indicando que isso aqui é eles, é sie. O pronome é esse. É o sie lá da terceira do plural. Quando isso acontece, a gente tem que procurar um sujeito que está no plural também. E a gente tem uma palavra aqui, um substantivo aqui que está no singular, e uma outra que está no plural. Isso significa que a primeira parte aqui é o acusativo, não é o nominativo. Die Perspektivischen durchblicke e o restante tudo, né? Mas até aqui, principalmente, isso que é o sujeito. Então a gente inverte. A visão perspectivista Ah, através das sim. longas ruas eram o ideal urbanístico de Haussmann. Legal. Sim. Boa. A frase seguinte é terrível, mas A frase seguinte também teria esse sentido de ser inverso na tradução? não. Ela é aquela construção participial que teve no texto anterior, agora há pouco, só que é longuíssima. Aqui, ó, entspricht, perdão, es entspricht. A gente tem das ideal, beleza? Ou ideal, neutro. Acho que eu não coloquei aqui, né? HI. Das ideal. Então, esse ideal corresponde, e aí vem o complemento no dativo, que é uma característica desse verbo, a regência dele. O problema é que a gente tem aqui aquela construção participial, e olha o tamanho. Der Neigung. Eu vou reescrever igual fiz da outra vez. Quer ver? Vou escrever como relativos atos, que vocês estão um pouco mais acostumados. Ixi, tem que escrever primeiro, depois eu puxo. Então, entspricht der Neigung, a inclinação. Quer dizer, esse ideal corresponde à inclinação de immer wieder, melhor, de im 19. Jahrhundert immer wieder bemerkbar ist. Deixa eu puxar agora. Então, o ideal, ele corresponde à inclinação immer wieder, de novo e novo, frequentemente. Corresponde à inclinação que, verbo no fim, é notável ou notada, de novo e novo, frequentemente, No no século século XIX, né?
É. Porra, não, não pensaria nisso. Mas entendi. O, o que que ajuda aqui? Assim, eu já tô na parte da malícia, é difícil explicar, mas eu acho que vocês olharem pro verbo, saber que ele tem uma regência no dativo. E aí tem aqui neigung. Cara, esse UNG é feminino sempre. E der quer dizer, com certeza tem uma relação entre esse der e neigung. Porque vai pedir dativo, então tem que ficar der, feminino. E esse UNG te informa que pode ser que essas palavras tenham uma relação. Com o tempo é natural, viu, pessoal? Juro pra vocês. Mas é muito confuso isso aqui no começo do curso de leitura. Eu acho que é a parte que eu sempre preciso atuar. Tem uma aluna de B1, também ela trava aqui. Ela tá no B1, ela tá fazendo B1 comigo, e ela já tem certificado B2. Ela trava aqui. Mas partiu, é assim a vida. Então, ele corresponde, esse ideal corresponde à inclinação frequentemente notada no século XIX. E aí vem uma explicação, com o verbo no infinitivo. Se é edel, aqui, enobrecer. Qual que é essa inclinação? Enobrecer, agora você consegue traduzir. Nove Ah, menos? Enobrecer as necessidades técnicas. Uhum. ah, Alguma coisa, objetos artísticos, né? Por meio de objetos artísticos, coisa assim. Aqui no vocabulário. Meta, objetivo. Uhum. Então, enobrecer necessidades técnicas, dos, através, pelo, Através. Tá. através de metas Meta. artísticas, Tá. objetivos artísticos. Entendi. 17,52, vamos mais uma? Acho que Finden aqui, pequenininha. Pode ir, Bruno, por favor. Die Institute der weltlichen und gleichlichen Herrschaft des Bürgertums sollten in den Rahmen der Straßenzüge gefasst ihre Apotheose finden. Aposto aí, né? Uhum, Tem posição 1 até Bürgertums, posição 2 o verbo, que é o sollen no pretérito. uhum. Aí vem um aposto e depois o complemento do sollen. Weltlichen, Mundial, Weltmundo, mundial. Mundial. Herrschaft, Geistlichen é espiritualizado? espiritual. Espiritual. É, Herrschaft é o Marx? É o. Não, esqueci, velho. É, Meu Deus. domínio. 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 Bürgertums, burguesia, também. Perdão, burguesia, tá certo. Aqui. Tem bourgeoisie também, do francês. Mas Bürgertum é um pouco mais raro, mas é burguesia também. Uhum. Esse Zoltan é de Zolan? Não. É, É né? de Vion. Uhum. Tá.
Deviam? Tá no pretérito aqui. Uhum. Mas vocês não viram isso, infelizmente, sólita, né? Tá no pretérito. Tá. Até É, obrigatório, talvez? uhum, uhum. É, instituto mesmo, né? Instituto. Não Uhum. é intuito, não. É instituto mesmo. O instituto, né? No singular. Isso. O instituto da dominação é, mundial espiritual. Boa. Mundial espiritual das burguesias, né? Hum. Olha esse S aqui. É marca de Genitivo, não? mas masculino e neutro. Plural, não. Ah, desculpa. Da burguesia. Da burguesia. Da burguesia. É, deviam, né? Tipo, de dever, de devem, certo? Não, de Isso mesmo. obrigação, né? Tipo de. Certo? Sugestão. Sugestão, né? Isso é um modal. Modal mesmo. Modal. É, deviam encontrar a sua apoteose. Boa. Encontrar a sua apoteose. In der Rahmen. O que é Rahmen? Na estrutura, no quadro. Straße Zuke. Zuke. Straßenzug, na rua mesmo. Na rua. Ah, tá. É fácil. Passa o verbo? Passa, tá aqui. Matrícula. Tomar. Ele tá como participio segundo, então. Tomado. Tá. É, na estrutura. Tomar na estrutura das ruas. Tá. Então o Instituto é, da Dominação Mundial e Global da Burguesia devia, vírgula, na estrutura, tomar na estrutura das ruas, vírgula, encontrar a sua dominação, a sua apoteose, encontrar sua apoteose. É que fica estranho no português. Esse aposto ficaria no fim, né? Tipo, se a gente fosse construir melhor, né? Acho que ficaria no fim, sem razão. Mas No aqui, fim. dá uma olhada. Gefasst é o participio segundo. Então ele tá falando o seguinte. Encontrou. Não, tomado, né? Tomado. Foi mal, eu tô derretendo, velho. Já tô Quer dizer, tomado no quadro, tomado no tomado. contexto Na das ruas. estrutura Isso aqui, no de novo, contexto é um termo que vem do urbanismo. Então, de novo, ele está falando desse projeto urbanístico. entendi. Sug significa traço, significa trem também, mas significa traço, peregrinação. Então, ele está falando de novo, assim, dessa parte de projeto das ruas. Uhum, Então, entendi. tomado nesse contexto eu traduziria só por rua, porque eu não consigo fazer nada melhor mesmo. Então, tomado no contexto das ruas, encontra sua apoteose. Só perdão, de instituto é plural. Eu vacilei aqui. Ah, A frase tem um é, sentido meio as figurado. instituições, Acho que é melhor. as instituições de dominação mundial e global da Exato. burguesia deviam, no contexto Encon- das ruas, é, Encontrar sua apoteose. encontrar sua apoteose. Quer dizer, o que o Benjamin está falando é que a cultura burguesa ela vai ter consequências urbanísticas. Quer dizer, essas consequências são a própria apoteose da dominação da burguesia. Uhum, O modo como constrói a cidade. uhum. Acho que fica assim, gente. 59 já. Ora, muito bom essa Eu sequência de textinhos, né? Ou foi é, mal? Vários. gostei bastante também. Eu só vou comentar que eu vou ter que sair realmente, porque senão eu até ficaria mais, mas eu tenho compromisso agora às 6h30, senão eu até traduziria essa próxima frase. Bom, de boa, gente. Mas Depois eu muito bom. passo lá a tarefa para vocês. Bom que vocês estão curtindo, Benjamin. Pô, tô Né? adorando. Da hora mesmo.
Beleza. Bom, Certinho? certinho. Obrigado, então. Até semana que vem. Boa Valeu, semana, galera. pessoal. Até semana que vem. Boa semana. Tchau, Tamo tchau. junto. Tchau. Boa Show. noite. Boa noite.